Gente, ótimo dia para vocês. Como vocês estão? Falem para mim. Como foi a meditação para vocês da aula de ontem? Se vocês não assistiram, correm lá no nosso canal do YouTube para ver. Que realmente ela vai trazer bem confiança, bastante confiança para vocês no processo da vida. E hoje eu tô trazendo aqui uma notícia para vocês da outra dimensão, né? Porque de repente quem tá vendo esse vídeo já não tá mais antenado com essas notícias da terceira dimensão relacionada aos mimimis da vida, né? A notícia foi que uma ministra, né, do Brasil, ela declarou que meninas vestem rosa e meninos vestem azul. Hoje eu tô com a calcinha azul aqui. E eu fiquei pensando como teve gente que ficou revoltada, ficou indignada com isso que a ministra falou, né? Oi, Leda! Excelente dia! E realmente fiquei pensando assim de trazer para vocês isso, né? O que é que acontece para a gente estar em ressonância com esse tipo de informação, né? O que é que acontece que faz com que a gente se incomode com esse tipo de coisa? Porque nós somos o quê? Nós somos pessoas crescidas, né? E eu tô falando porque foram mulheres que, como eu não acompanho notícia nas redes sociais, esse tipo de notícia nas redes sociais, é mais pelo WhatsApp, né? Pelos grupos de WhatsApp. Então, em alguns grupos do meu WhatsApp, as pessoas comentaram sobre esse assunto realmente extremamente incomodadas com essa declaração da ministra sobre meninas vestirem rosa e meninos vestirem azul, porque mulheres vestem vermelho, né? Então hoje eu estou fantasiada de menina, de acordo com o que a ministra falou ao pé da letra, né? Mas eu estou fantasiada de menino também, porque eu estou com a calcinha azul. Gente, o que é que faz a gente se incomodar com esse tipo de coisa? Falaram que era um assunto muito sério, porque estava querendo impor a ideologia de gênero, né? Ou seja, é como se eu divulgando essa cultura de que... Eita, vou ajeitar aqui o negócio. Eu divulgando essa cultura de que menina veste rosa e menino veste azul, eu vou estar divulgando, que eu vou estar impedindo que a pessoa escolha qual é a sexualidade dela. Vocês acham que uma ministra ou algum político ou o governo tem algum poder sobre isso? O que é que está acontecendo para a gente permitir que outras pessoas digam para a gente qual é a nossa sexualidade, né? E aí a pessoa pode dizer assim, não, é porque cresce a violência por causa disso. E aí eu falo, será que a violência já não existia? Já não sempre existiu? No mundo existem milhares de possibilidades, existem pessoas vivendo das mais diversas formas. Qual é a nossa escolha? O que é que a gente pode fazer? A gente pode escolher qual é a possibilidade que a gente quer viver. Qual é a dimensão que a gente quer viver? A gente quer se envolver com isso? Tem certeza? Tem certeza que você quer se envolver com isso? Por que você então não coloca para seguir nos seus perfis? Para de seguir esse povo que tem tanta ideologia de gênero aqui no Instagram e vai seguir gente que está de bem com a vida. Como Isa, hoje eu vi o Instagram de Isa, ela está incomodada se ela vai usar rosa ou se ela vai usar azul, ela está incomodada com as declarações da ministra. Então, escolhe como é que você quer viver, que tipo de notícia você quer receber, né? Escolhe qual é a forma que você quer se vestir. Não é ninguém que vai dizer o que é que você vai vestir, não é ninguém que vai dizer quem são as pessoas que você deve se relacionar, não é ninguém que vai dizer com quem você vai casar ou com quem você vai namorar. Só quem vai dizer é você. E quando a gente tem esse tipo de comportamento de se incomodar tanto, de pegar um ar tão grande com isso, com esse tipo de informação dita pela ministra... Bom dia, Clever! Tudo bom? Quando a gente se sente muito em relação a isso, a gente está se comportando como criança, desculpa dizer, mas é como criança, porque se a gente ainda está nesse pensamento de que vai dar problema grande a partir de uma declaração como essa, e vão vir muitas outras declarações, porque eu estou votando de que essa senhora vai falar tantas coisas maravilhosas que a gente não compreendia, até hoje eu não compreendo muitas declarações da ex-presidenta
Dilma Rousseff, eu não compreendo as coisas que ela falava, eram bem poéticas, mas eu não compreendia e não compreendo até hoje. Então vamos se divertir com isso. Vamos se divertir com isso. Por quê? Pra gente aumentar a frequência. E o que me impede de eu me divertir com isso, de eu sentir alegria com isso, com pessoas que existem nesse mundo, que são tão criativas, porque até o jeito que a ministra falou foi de um jeito engraçado, assim, como Dilma tem um jeitinho dela assim, que ela fala assim, bem sério, mas ela fala assim uma coisa que é filosófica, tão filosófica que a gente fica viajando na maionese assim durante séculos, né? E o que é que impede da gente escolher se a gente vai rir de uma situação, se a gente vai levar tão a sério a situação? É justamente o que a gente tem falado aqui todos os dias nessas nossas mini aulas. É a falta do amor próprio, é a nossa falta de autoestima. Então a gente está sempre se apoiando, a gente está sempre querendo se apoiar na opinião de alguém, em alguém que está falando alguma coisa, e está sempre querendo o que a outra pessoa indica pra gente fazer, tá? Eu já recebi até piada, porque a minha casa é toda rosa, ó, eu pintei completamente de rosa. Toda rosa, vou mostrar aqui. É por dentro e por fora toda rosa, por fora ela é, olha aqui, toda rosa minha casa. Toda pintada de rosa, por dentro e por fora. Já recebi até piada por causa dessa história. Ai, que o povo disse que só vem agora na Casa Rosa se for vestido de rosa. Aí teve um amigo meu que disse que não veio pra Casa Rosa porque ele é homem e a casa é rosa e ele é menino. Então rende essas boas piadas, entende? Então vamos participar disso de uma forma mais leve, né? E a gente pode escolher isso sim. E a gente só se apropria dessa nossa escolha, a gente só se apropria dessa capacidade que a gente tem de escolher se a gente toma consciência que a gente tem escolha. E a gente só consegue tomar consciência quando a gente tem o amor próprio e nossa autoestima bem desenvolvida. Quem está com a autoestima em baixa, quem está com o amor próprio em baixa, vai estar se incomodando com as cores que vai vestir. E algumas mulheres nos grupos de WhatsApp estavam bem incomodadas com isso que a ministra falou, porque estavam preocupadas com os homossexuais. E os meus amigos homossexuais, que eu conversei também sobre isso, eles não estão nem aí. Eles levaram na brincadeira, né? Então, o que é que acontece? Se o pessoal... Tem homossexual que deve estar muito incomodado, mas tem homossexual, como os que eu conheço, que a gente conversou, que eles estão levando na brincadeira também. Então não é o fato do gênero, não é o fato da sexualidade, não é o fato da cor, é o fato das escolhas que você de repente está fazendo para você mesma. Então o que é que você está escolhendo para você? Você está escolhendo deixar que outras pessoas ditem para você? Eu sei que a gente... agora eu vou... Isso, preste atenção nisso que eu vou falar agora. A gente cresceu numa sociedade em que a educação tinha essa hierarquia de que o professor tinha a verdade absoluta. E tudo que ele dizia pra gente fazer, a gente fazia. E tudo era na ordem, tá? Pelo menos a minha geração. Não sei, Leda, seu pai e sua mãe, a educação que você teve. Leda é a única pessoa que está online aqui. A educação que você teve era assim, era a regra e ponto final. Era. E aí a gente aprendeu, a gente cresceu na sociedade assim. A regra é essa e ponto final. Você vai fazer isso e ponto final. Você vai estudar, você vai fazer o curso de medicina ou de direito e ponto final. Porque é o que vai lhe dar dinheiro e é o que você vai fazer pela sua vida e depois se aposentar. Depois que você se aposentar, você vai fazer o que você quiser. Isso aí já é de agora, né? Mas a gente cresceu nisso. A gente cresceu nisso. E agora que a gente é adulta, a gente está se comportando como criança. Como aquela criança que era dito que era para fazer assim, assim, assado. Vocês percebem que tem algo bem mais profundo? Que ministra genial. Olha só a discussão que ela gerou, né? E eu acho que teve até intenção, é um marketing muito bom. Porque esse pessoal já percebeu que quando você fala uma besteira muito grande, era assim mesmo, Leda disse. Exatamente. Então a gente, enquanto criança, era desse jeito. Agora, só concluindo essa parte do mar. Quando a gente fala uma besteira muito grande, aí o povo já toma as dores.
Então, esse governo vai ser bem emocionante, porque o povo vai falar muita besteira, porque eles já entenderam que faz um marketing muito grande. Ou seja, o governo pode estar lá fazendo as coisas dele, ninguém está nem percebendo, mas vai falar umas besteiras bem grandes, porque é uma coisa que todo mundo vai acordar e vai olhar. Esse é o lado positivo desse tipo de coisa, porque o povo às vezes pode não estar nem aí. Aí tem a besteira, aí o povo vai lá, transforma em memes, aí todo mundo vai ficar sabendo, porque por mim eu não teria ficado sabendo disso nunca na minha vida. Mas como se transformou num memes, que é uma coisa que eu acompanho muito, são as piadas, porque é bom a gente rir durante o dia, é bom a gente estar sempre em contato com formas de rir, porque a vida, a real é que a vida é dura. A vida não é esse mar de rosas. E se a gente não tá se amando, se a gente não tá com a autoestima lá em cima, a gente morre mesmo. A gente se joga na depressão. Então, vamos rechear o nosso dia com mais alegria, vamos rechear o nosso dia com coisas mais alegres e realmente levar a sério. Vamos aprender a levar a sério exatamente o que é sério. O que é sério pra gente? É nossa família, né? Nossa família, quando eu digo, nossos filhos. Olha ele aí batendo. Eu tô aqui, mamãe. Ah, é incrível. O Miguel quer atenção e quer brincar justamente na hora da nossa aula. E essa é a nossa prioridade. E a gente esqueceu o que é prioridade. E aí a gente fica ligado a coisas muito pequenas. E isso, da gente se ligar a coisas muito pequenas, está enraizado lá no nosso inconsciente da faltinha de amor próprio. Eu vou repetir durante muitas milhares de vezes. E da falta de autoestima. E pode ser que tenha sido consequência dessa educação que a gente teve, que Leida confirmou aqui, né? Que era assim, nossos pais, pelo menos a minha geração e na geração de Leida também, diziam assim, olha, isso que eu tô falando é para fazer e é lei. E se a gente desobedecesse, era a palmada que a gente levava. E a gente cresceu assim muito bem, tá? Porque a gente precisava de limite, diferente das crianças de hoje que não tem muito limite, que é difícil até impor limite. Eu, como mãe, que tive uma educação assim, para impor limite na frente de outras pessoas para meus filhos, se eu for impor limite, do jeito que foi imposto limite para mim, naquela época, o povo vai já olhar para mim e dizer, ih, é violenta, é isso e aquilo, tá gritando com o menino, tá batendo no menino. Mas o que eu tô querendo dizer aqui é que a gente cresceu. A gente cresceu, a gente não é mais criança, não tem mais ninguém para dizer o que a gente deve fazer. E a gente continua procurando alguém para dizer o que a gente deve fazer. A gente continua procurando um pai e a mãe lá fora. E esse é um dos grandes problemas da humanidade atual. É essa busca de um pai e uma mãe lá fora. De alguém ideal. De um pai e uma mãe ideais. E a gente está cada vez mais se distanciando do nosso pai e da nossa mãe. Então, quando eu olho para essa senhora, essa ministra, e entro em ressonância com ela, eu estou aguardando o quê? Eu estou aguardando que ela ocupe o papel da minha mãe. E isso é um ato de desonra muito grande. Se eu não tenho consciência de que minha mãe biológica, a que me gerou, aqui colocou a vida dela em xeque, porque o parto, né? O nascimento de uma criança coloca em risco a vida da mulher. E a mulher, todas as mulheres, mesmo aquela que jogou no lixo o feto, o bebê, depois que nasceu, ela está disposta a dar a própria vida para que essa criança possa nascer. Então é algo incomensurável. A gente não tem ideia de como transmitir isso através de palavras, de como é ser mãe. E aí a gente vai e entra em ressonância com alguém lá fora. E quando eu digo alguém lá fora, é com a ministra, é com alguém que incomoda a gente. É com alguém que a gente fica extremamente... Pronto, foi anteontem, eu acho que ela falou essa declaração, e tem gente que está conversando até hoje. Então está em ressonância com isso, ou seja, está projetando a mãe nessa pessoa. Então é o momento de olhar para dentro e perceber o que eu não tomei da minha mãe. De repente minha mãe deu essa vida inteira, estava disposta a morrer para me dar a vida, e eu tô me lembrando daquele momento que eu tinha 3 anos e ela falou mais ríspida comigo. Pronto, aí acabou todo o presente que a mãe deu pra gente. E então fica isso para vocês refletirem.
o que fez entrar em ressonância com isso e o que faz entrar em ressonância também com outras pessoas, né, no nosso dia a dia. De repente, eu estou falando aqui dessa declaração da ministra, mas a gente entra em ressonância com muitas outras pessoas no decorrer do nosso dia e se incomoda com o que aquela pessoa faz. Isso significa que eu estou projetando algo, alguma queixa, alguma reclamação, alguma reivindicação em relação à minha mãe. Então é o momento de olhar internamente para a minha mãe. E outra coisa interessante que a gente fala muito aqui sobre autoestima, sobre amor próprio e autoaceitação, é relação direta. Não adianta eu ficar repetindo frases e frases, ficar fazendo um monte de exercício se eu não reconecto, se eu não faço essa religação, essa reconexão com a minha mãe, né? E as formas de eu realizar essa reconexão com a minha mãe são muitas. No curso fechado a gente vai ter técnicas mais profundas, porque às vezes é preciso apanhar um pouquinho assim na vida, sabe? É preciso sofrer bastante na vida para finalmente ter a humildade de fazer essas técnicas e se reconectar com a própria mãe. Isso não tem problema, tá? Então vamos aceitar tudo isso que acontece ao redor para a gente começar a fazer escolhas. Se despolui disso, gente. Se despolui desse tipo de informação. Para que fique mais claro, para que fique mais clara essa reconexão que você está prestes a fazer com a sua mãe. E quando finalmente a gente conseguir fazer essa reconexão com a nossa mãe, a gente não vai dar tanta importância a essas coisas externas. Por quê? Porque a nossa autoestima, a nossa autoaceitação e nosso amor próprio vai estar lá em cima. E a gente vai criar o nosso mundo paralelo. A gente vai criar o nosso mundo de acordo com o que a gente acredita, de acordo com o que a gente gosta, certo? Com alegria, com bom humor. E a gente vai atrair pessoas que estão vivendo nesse mundo também. E eu me lembrei agora de um filme que... esqueci o nome do filme, que eu assisti essa semana. E eles estavam num mundo pós-apocalíptico e eles não podiam falar porque tinham uns monstros que ouviam qualquer ruído. Então, quando esses monstros ouviam qualquer ruído, eles atacavam e matavam. E aí esse pessoal ficava ali em silêncio, não falava nada. E aí teve um menino que ele foi e fez um ruído e ele foi levado, né? Ele ligou um brinquedo, ou seja, ele queria brincar com um aviãozinho lá que fazia barulho. Na hora que ele ligou esse brinquedo escondido dos pais dele, ele tinha 4 anos, eu acho, aí o monstro foi e levou eles. E aí eles redobraram a vigilância, né? E aí a menina que deu o brinquedo para ele escondido do pai, ela ficou se sentindo culpada. Então esse é outro aspecto também. Ela passou ali o resto dos dias preocupada, se sentindo culpada, porque ela ela deu o brinquedo para o irmãozinho, né, achando que estava fazendo um bem para ele, quando na verdade foi algo que foi inconsequente, né? Ela se sentia assim, então ela se sentia que ela não era mais amada. Tem esse outro aspecto também. Então, o que é que de repente faz com que a gente se sinta culpada por algo que a gente acha que fez muito ruim, né? E a gente não se libera disso. De repente você já teve alguns insights a partir daquele exercício que a gente passou no outro dia. Vocês assistem no nosso canal do YouTube, tá lá disponível, Botox Espiritual. E ela tá carregando um peso muito grande nas costas. Então, faz o exercício que vai começar a vir insights para vocês do que de repente vocês sentem culpada. Eu acho que uma grande ameaça à humanidade é essa culpa, né, essa cobrança de sermos perfeitas. E aí quando a gente comete alguma coisa que a gente acha que é um erro, a gente passa a nossa vida carregando essa culpa também. E de repente hoje é o momento da gente se liberar dessa culpa e começar a se movimentar, porque nós ficamos muito tempo carregando essa culpa. O que é que acontece? Essa culpa vai pesando e nós não vamos ter força para levar a vida em frente. Então, faz a postura que a gente falou no outro dia aqui, ombros para trás, para a gente poder ter força para tomar novas atitudes e ir em frente. Quando a gente está nessa postura de culpa, sem força, a gente entra em ressonância, é como se fosse, né, assim, a gente entra em ressonância com essas informações
e leva tudo muito a sério e acha que vai acontecer, vai ser o fim do mundo, porque meninas vestem rosa, meninos vestem azul, mulheres vestem vermelho, homens vestem roxo, e hoje é janeiro, janeiro é o mês amarelo, é o mês azul, novembro, outubro rosa, novembro... Então, esse é o exercício de hoje, é a gente definir hoje, nas próximas 24 horas. Eu faço minhas escolhas e faça as suas escolhas. Eu estou incomodada com isso, eu escolho estar incomodada com isso e tomo a responsabilidade. Eu estou escolhendo estar incomodada com isso, então vou ficar intensamente incomodada com isso. E depois que você não aguentar mais estar incomodada com isso, você vai se questionar. Eu estou em ressonância com qual culpa? Ou você está em ressonância com alguma culpa, e aí você, estando incomodada com isso, vai deixar a energia mais densa, e aí vai... Tá claro isso que eu estou falando? Muito louco isso, né, gente? Mas é exatamente isso. E percebe em que culpa você está envolvida e libera essa culpa. Coloca os ombros para trás, é um exercício simples, mas ele tem um grande benefício sim. Então coloca os ombros para trás e libera isso e toma ação, tá? Então, reformulando, foi meio enrolado, mas vamos reformular o passo a passo para isso que eu estou propondo aqui, para a gente fazer nas próximas 24 horas. Primeiro, algo incomodou, algo lá de fora incomodou muito você. Você já se armou todinha. Identifica esse algo de fora que incomodou. Segundo, viva intensamente isso que incomodou. Nossa, mas incomodou muito. Faz o que você acha que sempre faz, mas torne isso cada vez mais forte, certo? Intensifique esse incômodo do qual você entrou em ressonância lá fora. Terceiro, identifique o que está por trás dessa ressonância. Se tem alguma culpa por trás disso, uma culpa lá atrás, você vai conseguir ter insight se você tiver com os seus ombros voltados lá para trás. E finalmente, quarto, se reconecte com essa parte de você que está desconectada de você por causa da culpa. E quinto, estabeleça os passos, novos passos que você vai dar. Você está tão acostumada a entrar em ressonância com as coisas lá fora e ficar mal, e ficar desanimada, e ficar cada vez mais isolada do mundo, porque o mundo não presta, porque as coisas das pessoas não prestam e tal, que você não está tomando atitude, você está acumulando peso nos seus ombros e você está cada vez mais fraca e não consegue ir em frente. Quando você terminar de fazer esse exercício, você vai mandar um direct para mim, dizendo o que aconteceu de diferente. Mas uma coisa eu tenho certeza, você vai se sentir mais forte. E quando você se sente mais forte, o que é que acontece? A autoestima vai lá para cima, você se ama mais, porque você fez algo de bom para você, tá? Beijo, beijo, beijo. Um ótimo dia, excelente dia para vocês. Obrigado por estar aqui ao vivo, Leda. E até amanhã às 11h35.